Para você fazer o diástro isômero de uma molécula, primeiro você tem que encontrar os carbonos quirais, que nesse caso aqui existem dois. Então, se existem dois carbonos quirais, eu tenho que inverter a configuração, então a posição dos átomos da ligação dupla vão trocar em um, então aqui houve uma troca. E no segundo, como existem apenas dois carbonos quirais, eu tenho que permanecer a mesma coisa. Então eu tenho que deixar eles iguais. O cloro vai ficar no mesmo lugar e o hidrogênio também vai ficar no mesmo lugar. Esses dois já são diastereoisômeros. E uma coisa importante que você precisa saber, como esse carbono aqui em vermelho mudou a configuração, então se antes ele era S, carbono de configuração S, esse daqui vai ser o oposto, ele vai ser R. E o de baixo, se ele era R, ele vai continuar sendo R. Então, como eu falei para você, a gente inverte a configuração do primeiro e permanece com a segunda, então ele vai ficar no lado direito. Como também a gente pode inverter a configuração de baixo e permanecer com a primeira. Então, o cloro pode trocar de posição, contando que o bromo fique na posição original dele. Então, essa primeira ligação eu não mexi, e essa segunda ligação eu troquei. Então, esses dois exemplos são diastereoisômeros, esses dois exemplos também são diastereoisômeros, mas entre esses dois exemplos aqui, que eu estou fazendo em azul, se a gente comparar entre eles dois, você vai perceber que eles são imagem um do outro. É como se eles estivessem se olhando em um espelho. Esses daqui são enantiômeros. Agora no exemplo de baixo, quando o exemplo vier com as ligações no relevo, quem está para fora do plano, como está esse bromo aqui, ou dentro do plano, como está o bromo azul, você repete a cadeia principal, que nesse caso aqui é uma cadeia fechada. Você pode permanecer com a primeira ligação do jeito que ela está. Então o bromo a gente não mexeu ele de lugar. Mas só que o bromo azul, eu posso trocar a configuração dele. Ele agora foi para fora do plano. Esses dois aqui são diastereoisômeros. E uma coisa importante, como eles são de cadeia fechada, a gente pode fazer uma isomeria geométrica aqui, que é a isomeria cis e trans. Como eles estão em lados opostos, um está para o lado de fora e outro está para o lado de dentro, isso daqui caracteriza uma isomeria trans. E esse daqui, como eles estão para o mesmo lado, caracteriza uma isomeria cis. Esses dois aqui são diastereoisômeros. Eu também posso fazer outro exemplo de diastereoisômero. O bromo, eu posso inverter a configuração dele, posso colocar ele para o lado de dentro, e o bromo de baixo, eu permaneço com ele no mesmo lugar, que é o lado de dentro. Então esse daqui permaneceu no lado de dentro, e esse trocou a posição. Eles dois são diastereoisômeros, mas se eu comparar entre esses dois exemplos aqui, como eles são opostos, né? Esses dois estão para o lado de fora e esses dois estão para o lado de dentro, eles são enantiômeros. E esse último exemplo também vai ter isomeria cis, porque eles estão para o mesmo lado. Agora, a gente viu exemplos com dois carbonos quirais, mas se a molécula apresentar três carbonos quirais, eu posso ter vários exemplos de diastereoisômeros. Então, por exemplo, se uma molécula apresenta três carbonos quirais que apresentam configuração de S, eu posso fazer um diastereoisômero que permanece com S, outro com S e o último R. Um primeiro R e eu posso mudar os dois para R. O primeiro eu trocar para R e os dois últimos para S. E os dois primeiros para R e o último S. Então eu tenho 4 exemplos de diastereoisômeros se a molécula for de 3 carbonos quirais que apresentam 3
carbonos S. Eu não estou dizendo que esse exemplo aqui apresenta 3 carbonos S. Mas uma molécula que apresenta 3 carbonos S vão ter esses diastereoisômeros. Se a gente comparar agora, eles são enantiômeros ou diastereoisômeros, esses exemplos em azul. Como ainda permaneceu 2 carbonos que apresentam a mesma configuração, esses dois SR e esses dois RR, só mudou o carbono do meio, então eles dois são diastereoisômeros. Esse exemplo de baixo, os dois em azul, como eles são opostos, ou seja, de S a configuração mudou para R e o de R mudou para S e o de R mudou para S também, eles são opostos. Então, esses daqui não são diastereoisômeros, eles são enantiômeros. E se a gente comparar agora esses dois exemplos, você vai perceber que um R e um S ainda ficou, ou seja, esse R e esse R ainda permaneceu e esses dois S também permaneceram. Então, eles são diastereoisômeros. Só os carbonos do centro que mudaram de configuração. E se eu mudasse a configuração dos 3 carbonos para R? Se eu mudar os 3 carbonos ao mesmo tempo, eles dois aqui seriam enantiômeros. Porque eles são o oposto um do outro. Eles são uma imagem especular um do outro. Agora, nesse exemplo aqui de cima, vamos fazer pelo menos 3 exemplos de diastereoisômeros. Então, eu permaneço com a cadeia principal e eu posso manter esse daqui. Então, esse que está para o lado de fora permanece para o lado de fora e os outros eu posso mudar de configuração. Esse estava para o lado de dentro, ele agora está para fora e esse o inverso também. Estava para fora e foi para o lado de dentro. Esses dois são diastereoisômeros. Outro exemplo de diastereoisômero, eu posso inverter a configuração dessa primeira ligação, que antes estava para o lado de fora, agora eu coloquei para o lado de dentro. Posso manter também o bromo, que está para o lado de dentro. E esse daqui eu posso trocar a configuração também. Já que um permaneceu do mesmo jeito como estava no início, e eu inverti a configuração dos outros dois carbonos, esses dois que estavam para o lado de fora, eu coloquei agora para o lado de dentro, eles podem ser diastereoisômeros. Agora um último exemplo de diastereoisômero. Eu repito a cadeia principal, eu posso manter essas duas ligações para o lado de fora, então eu repito essas duas no mesmo lugar. E essa ligação do centro, eu posso mudar de configuração. Aqui ela estava para o lado de dentro, eu posso desenhar ela para o lado de fora. Esses dois exemplos aqui são diastereoisômeros. Agora, se a gente comparar os exemplos, esse daqui comparado com esse daqui de cima, como essa ligação e essa ligação permaneceram no mesmo lugar, apenas a ligação em azul inverteu, então esses dois também são diastereoisômeros. Agora, se eu comparar o do centro com esse daqui de baixo, você vai perceber que todas as ligações mudaram de lugar. Essas 3 ligações em azul estavam para o lado de fora, mas esse exemplo aqui, no final, as 3 agora estão para o lado de dentro. Então, entre esses dois exemplos aqui, eles são enantiômeros. E é dessa forma que você identifica os diastereoisômeros ou enantiômeros em moléculas que apresentam 3 carbonos quirais.